Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Método PAPS. Conectando pessoas ao sucesso. Eu sou o Rogério Oliani. Eu sou Joana Carneiro. E hoje nós estamos recebendo aqui o pessoal do UFC Cascavel para a gente falar de um assunto que eu tô muito curioso, porque envolve educação, envolve conhecimento, envolve prática, envolve esporte e envolve paixão do brasileiro, que é futebol. Sejam bem-vindos Vinícius e Augusto do UFC Cascavel. Obrigado, Rogério. Obrigado, Joana, pelo convite. Prazer estar aqui, poder falar sobre futebol, sobre ciência de dados, falar sobre educação e futuro, que é muito importante, né, cada vez mais. Obrigado, Rogério. Obrigado, Joana, pelo convite. Hoje vai ser bem importante para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto que é pouco falado, né, no meio do esporte. A gente só vê o jogo, mas tem uma ciência tão importante por trás do jogo, né? Então vai ser bom discutir um pouquinho com você sobre isso. Vamos começar falando da área de cada um, que são áreas diferentes, né? Vamos começar falando da área de cada um? Pode ser? A formação é a mesma? A formação é a mesma, né? Educação física? Nós dois somos formados em educação física. Tá. Né, daí a gente é direcionado. Eu tenho licença B em análise de desempenho, o Augusto tem licença B em preparação física. Só para explicar a audiência, licença B é a licença da CBF, para vocês poderem trabalhar com o futebol. É isso, né? Isso. Tá bom. Pode falar. Então eu sou formado em educação física, sou de Cascavel mesmo, né? Então eu me formei em educação física, iniciei minha carreira no futebol como treinador de categorias menores, aí fiz o ingresso na área de desempenho esse ano ainda. E aí eu adquiri o conhecimento pela licença da CBF, licença B, que permite atuar do sub-12 ao 17, com categorias de iniciação, categorias menores. Né? Uma área de desempenho hoje muito voltada na base ao processo individual, formação do atleta, trabalho muito com dados, né? Estatísticas, números, e aí fazer essa transição da parte do treinador para a parte dos atletas, para a parte de campo, né? Dar suporte para o treinador ter números para basear o treinamento dele. Show de bola. Então eu sou formado em educação física, faz alguns anos já. Eu trabalho com futebol há mais de 5 anos. Eu também, além de ser preparador físico, eu tenho uma empresa de treinamento para atletas amadores de futebol. E a minha história com futebol começa, né, quando eu começo a dar treino para os meus amigos. E a partir desse momento eu me insiro dentro do futebol e aí a partir disso consigo trabalhar com atleta individual e hoje com atleta coletivo, né, com os grupos coletivos dentro do UFC Cascavel. E a gente trabalha em conjunto, né, para trazer mais dados pro nosso treinador, né, e deixar ele mais municiado de informações. Mas a minha história com os dados, ela vem antes do futebol, né, ela vem com o meu outro trabalho, que como a gente conversou anteriormente, né, eu trabalhava numa empresa de ônibus, onde a gente fazia a parte de dados da empresa, toda a parte financeira, e aí onde eu entro e consigo adquirir esse conhecimento. Então, quer dizer, vocês pegaram lá vamos colocar no nosso A de aprendizagem, vocês aprenderam coisas diferentes para poder trabalhar com o futebol e mesmo assim municiar um técnico para que ele possa pensar na hora do jogo quem vai entrar, como é que tá aquele atleta ou dentro do treino o que ele precisa preparar. É mais ou menos isso? É isso. Eu utilizo muito mais de imagens para gerar dados. Tá. Né? Então eu municio o treinador, preparador físico, treinador de goleiro com imagens e alguns números com base nas imagens. E aí a gente transforma isso em ação, né? Dentro do campo ou dentro de um planejamento. A minha parte é um pouquinho mais, é mais do dia a dia, né? Então, basicamente, a gente aplica os treinos e a gente precisa saber como que o atleta vai chegar no clube para o próximo treino e, por consequência, no jogo, né? E até pra gente não ter uma lesão, né? Durante a semana de treino. Porque o que é importante, a gente faz um treino, a gente gera um estímulo, o corpo do atleta vai responder de alguma forma e a gente precisa ter essa informação para aplicar o novo treino. Se ele vai fazer o mesmo treino que todos ou se ele vai fazer uma carga menor, se ele vai fazer uma carga maior, para quando ele chegar no jogo ele estar pronto, ele estar mais perto do 100%, mais treinado para desempenhar no campo. E acontece muito de a gente conversar na semana de treino, hoje a gente precisa tirar esse atleta, hoje a gente precisa dosar um pouco mais a carga com esse para que ele possa estar pronto para o jogo, que é o evento principal, né? O jogo é o mais importante para nós. Então a gente acaba conversando diariamente com o treinador e com o pessoal da fisioterapia, né? Que é a nossa área da saúde, para poder deixar os atletas sempre aptos para o jogo. Sempre. Hoje existe um mundo dentro disso do futebol. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu sou formado em publicidade e propaganda. E quando eu estava na faculdade, eu vi uma propaganda da Gatorade. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso. Que era o Rogério Ceni na época. E eles desenvolveram uma cápsula com aquele isotônico específico para ele. Aí ele pegava aquela cápsula, acoplava numa garrafinha
dele, tava escrito a cápsula do Rogério Ceni, com o que ele precisava, com o que ele perdia. E o cara contava isso na matéria. Ele falava assim, ó, naquele vídeo, né? Falava assim, ó, o Rogério Ceni perde tanto disso, daquilo, não sei o que lá, então essa cápsula é específica pra ele. Acoplava, o cara chacoalhava aquele isotônico e entregava pro Rogério Ceni tomar. E aí eu lembro que isso falou assim, cara, isso é um nível de perfeição que o cara mapeou o quanto aquele cara perde de, sei lá, vitamina, disso, daquilo e de, sei lá, eletrólitos, e não é a minha área pra eu poder falar, mas é isso que eu queria saber. Existe isso hoje aqui? Como é que funciona isso na cabeça de vocês? Como é que isso é trabalhado dentro do FC Cascavel nas categorias de base, que é o que vocês trabalham? Por exemplo, assim, a Gatorade é uma empresa onde tem, além dos produtos, eles têm um laboratório de pesquisa, eles têm vários laboratórios de pesquisa a nível mundo, assim, e são laboratórios voltados para a área de performance e eles são referência. Tem um site, tudo. Essa cápsula que tu viu alguns anos atrás com o Rogério Ceni, eles estão querendo multiplicar isso pro atleta comum, que é um adesivo. Nos cursos que eu fiz, é um adesivo que tu coloca no teu corpo, pratica atividade física e vai sabendo quanto que tu perde de água e quanto que tu perde de sais minerais. E aí, o próximo passo desse adesivo é chegar no Brasil aqui, eles já fizeram nos cursos eles explicavam e faziam a demonstração, e aí tu ia repondo com um isotônico. Eles têm até uma garrafa, eles vão vender esse produto, né? Isso mais pra frente. Mas como que a gente faz hoje no Cascavel? A gente sabe que a gente é um clube de Série D, não tem todas as ferramentas disponíveis. Hoje a gente faz essas informações que a gente coleta através das planilhas do Google Forms ou do Google Planilhas ali, né? A gente manda as perguntas diariamente, o link para os meninos, eles respondem e aí a gente tem esse controle em cima disso. E aí a gente sempre mantém, né? A gente faz o cálculo pelo peso do atleta para que a gente mantenha eles sempre bem hidratados. Essa parte de sais minerais a gente fica devendo ainda. A maioria dos clubes não tem, né? Mas a gente sempre tenta municiar os atletas de informações do que eles deveriam se alimentar, do que eles poderiam comer ou não, né? Para que eles possam render mais no treino. Obviamente que a gente não tem todas as ferramentas, a gente ainda não tem a Gatorade, mas a gente sabe que essa cultura da Gatorade é muito importante. E a partir do momento que tiver esse adesivo no Brasil, eu vou tentar trazer para dentro do Cascavel. Porque eu achei sensacional essa proposta de trazer para o senso comum. Numa das palestras agora, o último curso que eu fiz, saindo um pouco do futebol, hoje, por exemplo, a gente tem 95% dos praticantes de esportes no Brasil são corredores. Então, eles estão pensando muito nesse público. E não o corredor atleta de alta performance, o corredor amador, né? Hoje, por exemplo, tu tem um tênis, tu tem um relógio, tu consegue fazer os teus treinos ali e se desenvolver. Então, pensando nisso, a Gatorade está tentando trazer isso pro senso comum, assim, porque, pô, seria legal demais tu saber o que tá perdendo e tu conseguir potencializar isso, né? Então, isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Aproveitando a consulta grátis... Eu corro? Eu corro. E eu não tomo Gatorade. Porque toda vez que eu tomo, eu passo mal. Cara, me dá tipo assim, como se tivesse baixado a pressão, sabe assim? Eu tenho que parar. E aí eu tomo só água. Sério, cara? Só reponho com água. E aí a água... Mas aí tu sente mal quando tu toma o isotônico no meio da corrida? Eu terminei a corrida e eu tomo o isotônico. Tu pode estar fazendo... que eles chamam... tem um nome, é uma bomba de açúcar. Ou alguma coisa dentro da confecção daquele isotônico que pode estar te afetando. Pode ser o açúcar, porque tu dá um pico de glicemia e aí tu dá uma baixada. Pode ser. Mas aí aconteceu isso 3, 4 vezes e eu já não tomo mais o isotônico. Não pego mais. Aí eu vou lá e cato uma água, tomo uma água e tranquilo. Porque às vezes a resposta para algumas coisas, elas são muito... É tudo muito individual, né? Sim. Se a gente vai pegar 10 pessoas, 9 não vão ter, uma vai ter. E aí tem que averiguar, né? Eu estou pensando aqui com a minha cabeça que pode ser um pico glicêmico. Mas... o melhor é fazer, né? Pô, vi que é aquilo ali que tá me afetando, não faço mais. Toma água. É isso aí. Cara, como é que funciona dentro da ciência? Você é o cara, quando a gente tá lá assistindo o jogo no estádio, e o técnico tá lá e a torcida tá falando assim, coloca o fulano, coloca o ciclano. Aí aparece um maluco lá com um tabletzinho, não é? E aí ele mostra assim, esse jogador aqui, não sei o que lá, começa a mostrar uma estratégia e daqui a pouco o técnico chama alguém. Você é o cara do tablet. A gente é o cara que tá lá em cima na cabine mandando informação pro tablet. Quem tá normalmente com o tablet é o auxiliar técnico. No nosso caso não tem, né? Na base é mais difícil. Sim. Mas a gente é o cara que tá na cabine gravando o jogo, né? Com uma câmera acoplada no computador, mandando sinal pro tablet. A gente é esse cara. Ou com um radinho e falando com
Que é o meu caso, eu não tenho essa estrutura toda de mandar com tablet pra lá, eu fico com rádio. Claro. Aí eu mando pro auxiliar no banco e ele fala com o treinador. E tu consegue fazer um mapeamento do... Como é que é isso na tua cabeça, assim? Porque eu tenho uma dificuldade de olhar e falar assim, cara, joga um 4-3-3, joga um 4-3-3, joga um 4-3-2, sei lá, como é que funciona isso? Expulsou um, né? 4-3-2 é expulsou um. Mas jogou um cara lá e tal, não sei o que lá. Como é que é isso na tua cabeça? Como é que você consegue olhar? Isso é uma inteligência que você precisou ter? Você desenvolveu isso? Como é que funciona isso? Isso é desenvolvido, né? A gente toda semana a gente vai enfrentar algum adversário, porque a gente já sabe qual vai ser as datas, né? Então a gente busca na semana que antecede o jogo estudar o adversário. Então a gente vai jogar, por exemplo, no final de semana contra um Corinthians, a gente vai passar a semana inteira estudando o Corinthians, como ele joga, desde como ele ataca, como ele defende, como é a bola parada, normalmente o time titular que ele mais usa, quem mais entra, quem mais sai. A gente planeja a estratégia durante a semana com base em um pouco como eles jogam e com base como a gente tem de material humano, como a gente quer jogar contra eles. Então, no decorrer do jogo, pela semana inteira, estudar o adversário e tal, todo dia treinando o próprio time, a gente vai ligando os fatos. Aí chega no jogo, a gente vê como ele joga, às vezes eles fazem uma variação, a gente já percebe, porque lá em cima da cabine a visão do campo é mais ampla, né? Sim. Então a gente vê praticamente o campo inteiro. Então a gente vê um buraco que está vazio no campo, uma conexão do adversário que não está legal, uma peça fora da posição, a gente percebe, já fala no rádio pro treinador, fala, ó, isso tá dando certo pros caras, vamos fazer isso para tentar corrigir, ou isso tá dando certo pra gente, eles estão errando nisso, daí a gente vai ligando os fatos, né? Por já ter estudado o adversário, isso fica na nossa cabeça, né? Fica como se fosse um HD externo ali na nossa cabeça. Quais as ferramentas que são mais, assim, importantes pro seu trabalho? Hoje são os softwares de análise, é o indispensável. Aí tem diversas, tem as gratuitas como o Longomet, tem as mais baratas como o Once, como o VidSports. As mais complexas e mais úteis são a da Hudl, que daí é bem cara, inclusive. Aí o mais importante hoje é você ter um banco de dados onde você armazenar todas as informações. A gente usa muito o Drive, a gente anexa no Google Planilhas, no Google Drive, no Word, no Excel? No Excel, no Word, no Word do... É o Google Docs. Do Google Docs. Então a gente anexa muito no Google Planilhas, no Google Docs, nos formulários, porque daí no Drive o compartilhamento é na nuvem, né? Então a gente manda pro treinador, manda pro coordenador, todo mundo tem acesso, né? Até durante o jogo, a gente tá com o celular no bolso, olha, tem o banco de dados na palma da mão, né? Eu utilizo como banco de dados o Trello, né? Eu desenvolvi o Trello para me ajudar. Que legal! Eu uso muito o Trello para armazenar os dados e o YouTube, né? Para armazenar vídeos, jogos. Então é o mais imprescindível, é um software específico para análise, daí você se adapta a algum, e os ferramentas do Drive, principalmente. Ou o Drive ou o Microsoft, né? Looker, Power BI, a gente usa bastante. Hoje sei lá, a gente estava falando sobre isso antes, né? A maioria das pessoas que vai para essa área tentou ser jogador, não conseguiu e acabou indo. Acabou indo para essa área, ou um técnico, ou alguma coisa assim. Mas o que você diz de preparação hoje? Quando é que tua chave virou para você falar assim, cara, eu tenho que estudar isso, tenho que fazer aquilo, tenho que aprender aquela coisa para poder fazer melhor o meu trabalho, desempenhar mais o meu trabalho? No meu caso específico, quando eu estava com 16 para 17, eu vi que eu não ia mais para frente no futebol. Vi que a porta estava fechando, já não estava mais, né, conseguindo desenvolver, aí eu falei, eu vou estudar. Minha mãe queria fazer faculdade, me obrigou, e eu falei, o que eu vou fazer? Pensei em educação física, eu gostava de treinar e tal, já começava a fazer academia naquela época, e aí eu fiz educação física. Aí me apareceu a oportunidade de trabalhar com futebol em uma escolinha, quando eu tinha 19 anos, né? Trabalhar com sub-13, sub-15, e eu entrei. Daí eu fui progredindo até chegar no Talentos. Aí no Talentos, eu fui treinador do Talentos, daí eu entrei pro sub-11 3 do Pro Esporte, né? Dentro da base. Aí fiquei lá 6 meses mais ou menos, e abri uma vaga de analista para o sub-15 e 17, que é onde eu tô hoje. E aí eu tinha, por coincidência, em outubro, comprado um curso de analista do futebol interativo. Mas por acaso, apareceu a oportunidade, né, de um colega nosso que trabalhava lá, abriu um cupom de desconto e eu acabei comprando. Porque achei barato, falei, pode ser legal. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento nunca é demais, porque todo treinador tem que ter visão de analista e vice-versa. Todo analista um dia quer ser treinador também, tem esse paradigma, né? E aí apareceu a oportunidade de 2 meses depois de eu ter comprado o curso, me convidaram para ser analista. Daí eu aceitei. Aí eu tive que me aprofundar, né? Porque o conhecimento ainda era bem superficial. Aí fui estudando, fui me aprofundando. Aí o analista do Sub-20, hoje o Igor, também me ajudou muito nesse processo. Daí a gente ingressou junto na licença da CBF e aí vai moldando, né, o profissional. Augusto, o que hoje você utiliza como ferramenta? E eu lembro que eu assisti a tua palestra lá naquele dia do Talentos e ela foi bem técnica. Porém, você foi bem didático também e eu consegui entender várias terminologias lá que não fazem parte da minha área.
Mas o que que você utilizou? O que que você utiliza de ferramentas no teu dia a dia e que você daria de dica pro cara falar assim, ó, viu? Se tu quer ir para uma área dessa de preparação física para futebol, para trabalhar com performance, tu tem que, isso aqui você precisa aprender. Então, para trabalhar com a preparação física, hoje o básico tem que saber de Excel. Se tu não souber de Excel, não souber mexer nas planilhas ali, tu acaba se perdendo. Porque tudo é controle, né? Controle diário, de treinamento. Mas eu digo assim, se a gente quer chegar no nível de alta performance, bom, aí tu tem que trabalhar com algumas ferramentas mais específicas. Hoje a gente trabalha, o Sub-20 tem o GPS, então a gente usa, todos os dados vão para o Power BI. Então a gente tem o controle de dados, que é uma ferramenta bem importante, apesar de complexa, bem importante dentro do futebol de alta performance, porque ele te dá os dados limpos, né? Hoje o que eu vejo assim, eu não utilizo, mas é uma das coisas que eu quero aprender um pouco mais é sobre a IA. O futebol e a IA, não só o futebol, né? A vida como um todo, a IA está dominando tudo, então terão algumas ferramentas, eu ainda não tenho esse conhecimento, mas terão algumas ferramentas que vão nos auxiliar nesse processo, que é o nosso dia a dia. Mas com toda certeza, para começar a trabalhar no futebol, tem que ter o Excel. O que vocês diriam para os pais ou para os próprios alunos, para as próprias pessoas que querem seguir a carreira de futebol, que são crianças ainda, que pensam que é só chutar a bola? Cara, o futebol, para quem olha o futebol, parece que é só chutar a bola, né? Mas tem uma série de processos que acontecem antes de tu estar chutando aquela bola, né? A gente falou ali de... O professor está ensinando algumas técnicas de como enquadrar o corpo, mas quanto mais conhecendo... Isso é uma coisa que depois que eu parei de jogar, de tentar jogar, que tu vai aprendendo, quanto mais tu aprende sobre o jogo, melhor tu fica no jogo. Porque tu vai dar treinamento, tu vai entender algumas coisas que quando tu tá jogando tu não entende. Então, quanto mais coisas tu puder aprender sobre o jogo, mais inteligente, melhor vai ser a tua tomada de decisão dentro do jogo. Aí pensando nas crianças que estão jogando. Mas, sem sombra de dúvida, é aprender mais sobre o que tu gosta. Que é aquilo, eu gosto de futebol, vou entender quantas acelerações, quando eu preciso correr, o que eu preciso fazer para ser um jogador melhor. Então, tem uma série de ferramentas que tu pode usar hoje. O YouTube é disponível para todo mundo, livro aí. Mas, enfim, tem muita ferramenta que pode estar te auxiliando na evolução desse processo. Cara, que massa. E eu vejo isso assim, ó. Eu tenho duas perguntas agora, na verdade. Eu vejo como o futebol ele tem evoluído, e eu falei pra vocês antes ali, né? Eu tava falando daquele gol do Lucas Moura no final da Tottenham, aí eu falei assim, cara, aquele chute não é um chute de um cara só, é o chute de um técnico do Sub-14 que treinou o Lucas, do 17, que falou como é que ele vira o corpo, como é que ele domina a bola, que ele tem que ter motivação. Porque ele fez um hat-trick, né? Naquele jogo, ele fez um hat-trick, então é um negócio, é um gol de milhares de pessoas. Cara, como é que é lidar com esses adolescentes? E vocês olharem para esses adolescentes e ver, por exemplo, um Bitelo que hoje está mundo afora e que passou um pouco pela mão de vocês, ou não sei se chegou a passar pela mão de vocês, mas vocês veem várias pessoas que passam pela mão de vocês e, cara, o cara vai e daqui a pouco o cara vai fazer a diferença numa seleção brasileira e você fala, cara, ó, esse cara passou pela minha mão um dia e a gente ajudou ali daquela forma e tudo mais. Hoje a gente, por exemplo, no Sub-20... Eu cheguei aqui ano passado, né? Do Sub-20 pra cá, do ano passado pra cá, a gente conseguiu negociar alguns jogadores. E um deles tá no Palmeiras hoje e é muito legal tu ver esse processo. Que ele passou pelo Cascavel e hoje ele tá numa grande equipe de Série A. Tá sendo titular, fazendo gol, participando e era um atleta de último ano. Eu costumo dizer que o futebol ele tem altos e baixos dentro do processo de formação. Às vezes tu é o cara de uma categoria e tu vai pra próxima categoria e tu já não é um excelente jogador. Já não é visto como um excelente jogador. Então tu tá dentro do processo, né? Agora, por exemplo, nessa última competição no Paranaense, a gente oscilou bastante, né? Até começar a competição em si. Porque a gente fez uma excelente competição, perdemos a final para o Atlético Paranaense, que tem muito mais investimento, mais ferramentas, enfim, muito mais suporte, mas a gente conseguiu formar mais pessoas. E é o que é o lema da nossa comissão, né? Não formar só profissionais, mas formar pessoas melhores. Então, a gente conseguir entender o que o atleta está precisando, conseguir desenvolver ele, não só como atleta, mas como ser humano, porque
uma coisa é a gente ver ali o jogo, mas esses meninos, eles estão longe de casa, eles estão longe das suas famílias, eles estão longe do ambiente que é comum para eles. Então a gente entender o processo e conseguir potencializar. Porque o que eu mais vejo o melhor nosso é conseguir potencializar aquelas pessoas para que elas evoluam, seja no futebol ou seja para a vida. Porque a gente sabe, né, que o percentual de atletas que vai se tornar um jogador de futebol é menos de 1%. Então, a gente tem que dar conteúdo de vida. Então, às vezes, ensinar o cara a se alimentar, a lavar um prato, a fazer coisas para quem não tá no dia a dia, não entende, né? Mas o mais legal de tu ver, que nem agora tiveram alguns atletas que saíram que vão sair. É isso que valoriza o nosso trabalho na base. Que o cara chegou, desenvolveu e tá indo para uma grande equipe. Isso é muito legal. A gente, quando o Augusto fala de processos, eles têm que também se adaptar muito rápido, né? Por exemplo, esse ano a gente finalizou o primeiro semestre no Sub-17, entregamos 8 atletas 2008 para o Sub-20. Então eles saíram de férias agora por causa da escola, né? Quando tem férias escolares, eles saem de férias do clube também. Saíram de férias com nós e agora voltam com o Sub-20. Então eles têm que se adaptar a um estilo de jogo totalmente diferente, porque é um jogo de adultos já. Então força física diferente, intensidade diferente, trabalho diferente, né? Diferente, eu digo, pela metodologia, né? Sim. E aí até a questão nossa também. Ano passado eu era treinador Sub-13. Então tem atletas que eram meus atletas, me viam como treinador. Aí agora eles estão comigo sendo analista. Então eles têm que ter essa visão diferente minha como profissional. E também o processo de formação deles acarreta isso. Porque hoje eles estão no Cascavel. Ano passado estavam em um clube menor, um clube de segunda divisão estadual, um clube do interior. Alguns já vieram de um clube maior, acabaram sendo dispensados de um clube grande e vieram para cá buscar uma segunda oportunidade. Então você tem esse conflito também de ideologia, de formação, até de ego, porque adolescente também tem muito desse processo de formação de caráter, parte psicológica, por causa dos hormônios também se altera muito, né? Então a gente tem que lidar muito com esse processo de formação deles, além de estarem longe de casa, que o Augusto falou, eles têm esse processo até de diferença de realidade, de onde eles vieram, de onde eles estão indo, para onde eles estão vindo. Lidar com o ser humano na formação é a parte mais difícil. E mais desafiador e é mais legal também. O Vini falou um ponto bem importante, que é essa troca de categoria. Porque, por exemplo, assim, cada preparador físico, cada treinador, ele tem um método de treinamento. E ele vai trabalhar daquela forma porque ele acha a melhor. Não estou dizendo que é melhor nem pior, mas ele tem um método dele. Toda vez que há uma troca de treinador ou de categoria, que é o caso agora do 17 para o 20, muda o método. Porque o método é diferente de aplicação de treino e do treinador também. Então, quando a gente troca de método, há um ruído. E aí, onde entra a ciência dos dados. Entender quando eles começaram a treinar, quais que vão sofrer mais, para que a gente consiga dosar a carga, para depois eles conseguirem evoluir e seguir o planejamento do treinamento. Porque, já aí trazendo um dado bem importante, por exemplo, no Paranaense agora, a gente teve acima de 95% de atletas disponíveis para o treinador, todo o campeonato. Então, isso é um dado muito importante para a competição, porque isso mostra que o nosso trabalho foi bem feito, da comissão como um todo. O processo de recuperação foi muito bem feito, o controle de carga foi muito bem feito, porque o mais difícil disso tudo é manter os atletas disponíveis para o treinador para ele poder botar nos jogos. Porque o ruim é tu perder um craque do teu time em meia competição. É o cara que daqui a pouco é um cara muito importante dentro do processo. Tu perdeu ele. Às vezes tu erra e tu peca, tu erra a mão nisso. E os dados nos mostram o quê? Que a gente consegue dosar, consegue potencializar os caras sem perder ninguém. Cara, isso é uma ciência, assim. O cara que quer trabalhar, ele precisa ter essas licenças para poder trabalhar. É obrigatório ou é importante que ele tenha? Ainda não é obrigatório, mas no futuro bem próximo vai se tornar. Pro futebol profissional é obrigatório você ter licença. Tá. Na base não. Na base ainda não. Não. Só em Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Não sei. Não sei responder essa pergunta, mas, por exemplo, assim, hoje, para preparador físico, tendo o CREF, tu consegue trabalhar nas categorias de base. Mas a ideia é que a CBF, pelas conversas que a gente teve, eles querem fechar o cerco, né? Mas aí vai ter um conflito, CBF e pensando na preparação física com o CREF ali, vai ter um conflito. Mas para treinador, tu precisa das licenças. Para treinador. Que aí a licença é a B e a A. Para treinador começa na C, que ela trabalha iniciação até o Sub-11. Aí a licença B do Sub-12 é o 17, o A é 20 profissional e a Pro é excelência e
excelência e Aí o é mais pra alto outra. nível. Tá. Mas hoje, por exemplo, para trabalhar em alguns clubes é um pré-requisito ter as licenças. Ah, tá. Por É exemplo, porque acho que também é um divisor de águas ali, né? É. Ter Também a vai- licença é um divisor de águas. E é uma prova, é um curso, como É é um que curso. funciona? Até para pegar um gancho, a parte de analista é um pouco mais diferente, porque preparador físico, treinador de goleiro e treinador de campo tem as licenças também, e eles vão para a súmula, eles vão para o campo, né, durante o jogo. Então eles têm a carteirinha, recebem a carteirinha, porque eles estão na súmula, vão durante o jogo. O analista ele não vai para o campo. Então não tem lá na súmula análise de desempenho. Então a gente, na teoria, é uma licença dificilmente se torna obrigatória. Tá. Mas ela te agrega muito conhecimento, te dá um network muito grande, né? Mas a questão que você perguntou, a licença ela é um curso, né? Ela é semipresencial. Então ela tem uma quantidade de aulas online. Depende muito, a licença B são 8 aulas online, se eu não me engano, a A é 10, por aí vai. Depende muito do cargo. Tá. E aí depois passa para uma aula presencial. E aí nós temos analista de desempenho, preparador físico, goleiro, treinador. Treinador. E são essas, por enquanto. São essas 4, Aí né? tem os cursos como pós-graduação MBA também pela CBF. Tá. E essas 4 licenças, obrigatoriamente, o cara precisa ter o curso de educação física para poder fazer. Analista não. Ah, Acho analista que não. só analista não. Então, analista, por exemplo, eu sou um apaixonado por futebol, me formei em publicidade, mas eu posso fazer as licenças, estudar e tudo mais para poder Sim. trabalhar com isso. Isso, você tem Talvez que um outro profissional, isso, um você engenheiro, alguma Tem coisa que ir escalando. Na licença, na análise de desempenho começa pela B, daí você tira a A e a Pro. Na preparador físico também, É né? a mesma coisa. De goleiro também, acho que só de treinador que começa na C. Aí toda a categoria de entrada, toda a licença de entrada, que no caso é a B ou a C, você tem que ter educação física, Tá. menos a de analista. Ou aí você pode pular esse pré-requisito se você foi ex-atleta, tem mais Sim, de 5 anos comprovados de experiência. mas acho que só para treinador, para preparador físico é obrigatório ter o CREF, né? É obrigatório ter o CREF. Para preparador físico, É. sempre obrigatório. E acho que de goleiro também, né? De goleiro é acho que não. obrigatório. É? É obrigatório. É obrigatório? É obrigatório. O treinador, se o Ou cara da for às vezes experiência. jogador, o cara tem experiência, o cara não É. precisa, né? Não, Preparador físico tem que ser pelo menos educador ou fisioterapeuta, né? Não, preparador físico daí tem que ser formado em Educação educação física. física. Educação física. Em bacharelado, né? Bacharel, isso. Porque tem bacharel. licenciatura não também, pode tem que nem ser licenciado. tem que ser bacharelado. Ó, informação importante, hein? Porque, bom, tu precisa ter esse know-how para poder trabalhar com pessoas, né? Uhum. Porque, como a gente falou, tu tá aplicando estímulos em pessoas e tu precisa ter esse controle. Então, minimamente, tu tem que ter esse conhecimento. A gente sabe que a faculdade por si só não vai te dar todo esse conhecimento, mas é importante tu buscar, né? Por exemplo, a minha busca é anual, assim, pelo menos por ano eu faço 3 cursos voltados ao futebol. E hoje eu tenho buscado outras formas, por exemplo, de gerenciar grupo. Porque a gente, não adianta eu ter todos os conhecimentos da área da saúde se eu não sei lidar com pessoas, né? Que é muito importante também. Então, não adianta nada. Então, o sucesso do nosso trabalho não é só dar treino. É lidar com pessoas. Eu vejo que isso é bem mais importante que o treino em si. Porque tem muito profissional bom que não ganha, né? Só ganha. Tem muita gente que acaba não ganhando e não vencendo. Jogos e competições, né? Deixa eu perguntar pra vocês. Como é que vocês enxergam o futuro de vocês? O que vocês pretendem pro futuro de vocês? Cara, Você falou antes, todo analista sonha em ser treinador. todo analista foi ser treinador. Eu já fiz o caminho inverso. Eu era treinador, virei analista. Se no futuro tiver uma oportunidade ou não, isso eu não pensei ainda se eu quero voltar a ser treinador. Mas na minha meta pessoal, ainda acho que a minha maior meta é trabalhar fora do país, né, Tá. com análise de desempenho. Que lá fora é uma área até mais antiga do que dentro do Brasil. Né? E no futuro, quando eu tiver um pouquinho mais velho, eu quero trabalhar só em casa com análise individual, que hoje tá em alta no mercado. Né? Até passou no Jornal Nacional uma matéria sobre isso, que a análise de desempenho ela está crescendo muito na área individual. Então, existem empresas que ela trabalham com atletas profissionais que estão em clubes só de forma individual. Como que ele jogou no último jogo dele, como que vai jogar o adversário do próximo jogo. É um cara que estuda o que ele precisa saber, a parte individual dele. Então, isso é uma coisa que está crescendo e no futuro, depois você vai fora do país, quem sabe eu quero... Cara, isso é um negócio bem fora. Eu já vi coach individual pra jogador de futebol. Que o cara fazia o trabalho, o cara fazia até o trabalho. Eu até vi um caso, assim, de uma coach, de um cara que fez um gol da final da Champions também. E ele fez o gol do final da Champions porque ele ficou, tipo assim, um mês antes, ela usou uma técnica lá de memorização e tal. Se você é coach e quiser vir aqui contar pra nós como é que funciona essa técnica, tá à vontade, tá aberto espaço. Mas eu não sei nem como é que funciona isso, mas ela contava, ele falava assim, eu fiquei mentalizando na cabeça dele que ele ia fazer o gol. E ele ficava, tipo, ele ia dormir, ele enxergava ele fazendo o gol da final. Um negócio muito louco, assim. E aí, cara, excelente saber disso, sabe? Que existe esse analista
Individual. Individual. Às vezes ou é um analista que trabalha por conta ou trabalha por uma empresa que faz análise individual para atletas. Então, às vezes, tem um atleta do Grêmio, me procura, por exemplo, e ele quer trabalhar comigo. Então, todo jogo dele eu vou entregar um resumo do que ele acertou, do que ele errou, números do que ele fez no jogo e como é que vai jogar o próximo adversário dele. Vai jogar um Grenal, o Inter joga assim, vamos supor que ele é atacante, o zagueiro dos caras, o zagueiro é esse, ele joga desse jeito e por aí vai. Então eles buscam, além do analista do clube deles, mais informação para desempenhar melhor. Porque a análise também não dá pra ser tipo assim, é focado nesse jogador, mas você tem que analisar o contexto geral. O contexto geral e o adversário também, né? Tipo, porque cada adversário joga de um jeito, então tem toda essa análise, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Isso, porque e daí você entrega pra ele tudo. No individual você entrega pra ele tudo. Principalmente no caso do individual, como joga o adversário, pra ele ver os pontos fracos e levar vantagem. Mas aí você mostra pra ele se ele tá finalizando melhor com a perna direita, com a perna esquerda, se ele tá sendo mais efetivo dentro ou fora da área, pra ele trabalhar isso no decorrer do dia, né? Mas principalmente no adversário, pra ele levar vantagem sobre o adversário. Tem algumas ferramentas, né? Já entrando na área do Vini ali, que conseguem te mostrar tudo isso, né? Que hoje a Catapult é uma das ferramentas de GPS que te entrega uma série de dados, desde a área de vídeo, da análise, né? Até relatórios do quanto ele correu, quanto ele desidratou, do comportamento coletivo da equipe, do comportamento individual, porque muda, né? Eu tenho 2 laterais esquerdos. Eu tenho um cara que é ofensivo, eu tenho um cara que é defensivo. Se a equipe adversária vai jogar com aquele cara, eu sei que ele vai ser mais defensivo. Ele vai percorrer umas zonas do campo que eu posso me privilegiar, colocar um cara em cima dele. Enfim, estratégias do jogo. Mas aí, já voltando à pergunta anterior, eu me vejo como... Eu quero trabalhar fora do país também. Eu penso em trabalhar, né? Eu preciso ter a ferramenta, que é falar melhor o inglês, né? Eu tenho o básico, mas eu gostaria de trabalhar em algum clube da Europa, principalmente da Inglaterra, que é onde o país do futebol, né? Onde se investe mais dinheiro, tanto em ferramentas como em estrutura, quanto em conhecimento. Então, e é onde que tem os melhores atletas, né? Eu pretendo trabalhar lá. Fala, eu vou! Cara. E falando dessa parte, já que tu falou ali de estratégias, né? Da parte mental, o quanto a parte mental ela é importante, né? Como tu falou, da técnica da visualização. Quando tu consegue te visualizar, tu consegue chegar mais perto daquilo e lutar por aquilo, né? Mas eu pretendo muito trabalhar lá. Eu gostaria muito de trabalhar, principalmente na Inglaterra, porque, cara, tem muito dinheiro lá. E embora tenha muito dinheiro na Inglaterra, é o país onde tem mais lesão no futebol, sabia? Então, por exemplo, assim, alguma coisa está errada. Não vai ser eu que vou resolver esse problema, mas eu vou estar lá para aprender. Ser você. Vou aprender para também participar disso, né? Porque tem muito profissional que pode ir lá e vir contribuir aqui, né? Eu penso muito em dar palestra e participar como professor nas licenças, né? Porque é muito legal lá. Pô, foi o coordenador de ciência e saúde do Atlético Paranaense, um cara que manja muito da ciência dos dados. Então ele tem, abaixo do guarda-chuva dele, ele tem todos os preparadores físicos, fisiologistas, então toda a área de saúde e performance do Atlético Paranaense passa por ele. Então ele tem que ter um controle de dados absurdo. Porque, como ele falou no último curso que eu fui, ele falou assim, esportivamente o Atlético não foi tão bem. Mas nos últimos 3 anos a gente diminuiu muito o índice de lesões. Então, o quanto isso é importante, e aí falando também sobre a IA, que eles já estão procurando e estudando isso. Então, a gente olha o jogo, mas por trás do jogo tem tanta informação ali que às vezes o clube está evoluindo e a gente não percebe. Por mais que minha equipe não ganhou hoje. Tá, mas o quanto que ela evoluiu do último ano para cá. Né? Então, eu me vejo assim... tendo aquele prazer por estar à frente de alguma coisa, explicando, motivando outras pessoas, né? Gerando esse brilho no olho de outras pessoas também. Cara, que massa. E para encerrar, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. É uma curiosidade. Quando vocês vão fazer rachão entre vocês lá? Só o time do FC Cascavel. Vocês são muito chatos jogando bola? Ele é.
Fio, vai aqui, ó! Eu tô falando que tem que ir lá! Os caras só vê o jogo de cima. Então, eu quando eu jogo, eu não gosto de jogar nenhum jogo a sério, assim, porque eu sou muito chato jogando. Quando eu jogava, eu era muito chato. Mas, e na Tipo, vai lesionar, para! Não, tipo, toca a bola pra mim, tipo, corre! Mas, na minha empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa de treinamento, quando eu vou jogar com os meus alunos, eu nunca jogo a sério, porque eu não posso perder meus clientes também, né? Eu sempre sou bonzinho. Tá tudo bem, vai pra próxima, vai acertar. Mas não correu direito ali, só um toque. No próximo treino nós vamos ver isso aí. Tô de olho em você. Mas a gente fez o último rachão, foi com a equipe do profissional, faz um tempo já. Foi bem divertido, assim, embora já era o estresse, porque o futebol é, né, normal. Normal, né? Gente, Mas imagina um monte de gente treinador competitivo, jogando né, junto. Não, e a gastação, né? O preparador físico não correr também, depois no outro dia Então. vai ouvir. Se o analista não conseguir enxergar o jogo, eu tô ferrado. Amanhã a sim. gente tem um jogo, inclusive, da comissão da base contra uma equipe de fora, né? Então amanhã vamos ver se vai ser chato de novo, né? Amanhã, olha, se eu Que não tivesse horas que, isso? se eu não tivesse que viajar, eu ia lá né? pra filmar e narrar e a gente postar nos stories depois. Sempre tem boas histórias depois dos jogos. Sempre tem boas histórias, né? As histórias que a gente imagina que a gente fez e as histórias verídicas, né? Alguém sempre fica de chacota. Mas eu queria fazer um outro comentário aqui, que o Augusto falou sobre o Palmeiras. Eu só queria frisar mesmo que ele falou... como é que você falou do Palmeiras? É grande equipe? Uma Como é das que é? grandes equipes Só do queria cenário nacional. frisar isso Ficou mesmo. feliz, palmeirense, ficou feliz. Só queria... O Palmeiras, e na base, o Palmeiras, pô, é uma referência hoje pra nós, né? Tanto estrutura de campos, de estruturas de software, porque hoje a gente vai falar do futebol de alta performance, não tem como tu não ter dados. Não existe futebol sem dados hoje. Há alguns anos atrás, quando o jogo era mais lento, né, antes da gente tomar aquele 7-1, não tinham tantos dados inseridos no futebol, né? Hoje, tudo que se faz no futebol gera uma informação que ela pode ser positiva ou negativa para a comissão, né? Então, o mais importante de tu ter os dados é saber filtrar esses dados, né? O que tu vai fazer? Tá, eu tenho os dados, aquele monte de informação na minha frente. O que eu vou fazer com cada coisa? Isso é importante saber lidar com aquilo tudo também, né? E chegar no treinador filtradinho, né? Pô, o treinador vai... Tá, mas o que é isso aqui? Ou na diretoria? Tá, o que é isso aqui? Não, isso aqui é isso. E esse jogador aqui tá desempenhando, não tá desempenhando? Esse aqui é melhor dispensar, esse aqui é melhor ficar, esse aqui só tá desmotivado. Sim. Nossa, mas... Vocês conseguem explicar o 7-1, tecnicamente falando? Eu ia falar isso. Você ia perguntar isso. Eu ia falar assim, mas não faz tanto tempo assim do 7-1? Faz 11 anos. 11 anos. Meu Deus. Então evoluiu muito de lá pra cá. Se você Não tem mais chance disso acontecer. Fala pra mim. Tem. Até a gente pega pelo Mundial agora. Óbvio, não era um time de 100% profissional, que era o Auckland City, tomou 10 do Bayern. Misericórdia. Assim, no Mundial de Clubes. Óbvio, dadas as proporções do Bayern contra um time sem profissional, Ah. né? Mas o 7-1, de cabeça vaga ali, é muito explicável o 7-1. É bem explicável. Eu vejo que... Esse agora, já tocando um pouco nessa parte do Mundial, o Mundial ele nos trouxe muitas informações de GPS, de controle de dados, de quantos os Isso atletas... é liberado pra vocês ou não? Sim, isso vai pro site da FIFA, né? Ah, Essas informações... Tem a FIFA TV também, né? Isso. Que aí legal. essas informações, aí a gente fica disponível de algumas coisas. Mas uma das coisas que foi bem importantes foi nesse Mundial de Clubes foi a temperatura. O quanto a temperatura afeta no rendimento dos jogadores. E não só no rendimento, porque a gente está pensando no jogo por si só. Tá, mas e como que a gente recupera esses caras que estão mais desidratados, que estão sofrendo o estresse, o pico de estresse a cada 2 dias? Porque o pessoal da área da saúde ali tem que ser muito bom. Porque tem uma série de ferramentas que tu pode utilizar, de estratégia que tu pode utilizar para recuperar os caras. Mas... nem sempre funciona com todo mundo, né? Então, pô, vão jogar aí a cada 2 dias e, por exemplo, dessa vez a gente não foi... os times brasileiros não foram tão prejudicados pelo calendário. Por causa do calor? E não só por conta do calor, né? Ano, né? Por conta da época do ano. Por exemplo, sim. tu ia jogar o Mundial de Clubes no final do ano, depois de jogar 80 partidas... Pô, tu já tá no estresse absurdo a nível fisiológico, e aí tu pega aquela viagem pra ir lá pra Arábia ou pro Japão, que seja,
e aí tu tem as equipes europeias que estão ali na metade da temporada. Então, elas estão no pico de performance física enquanto a gente já está descendo a ladeira. Então, isso influencia muito. Por isso que os jogos foram melhores disputados, embora a distância percorrida total nos jogos foi bem menor. E as distâncias em alta velocidade. Porque isso é importante, né? O jogo hoje, ele não mudou tanto de antigamente para cá. Ele só ficou mais rápido. E cada vez mais rápido com menos espaço. Então, com um atleta sofrendo um estresse fisiológico por conta do calor, isso impacta diretamente no resultado final do jogo. Que é, ele vai correr menos e vai percorrer distâncias em alta velocidade menos ainda. Então isso é muito importante a gente ter, né? Pô, o que aconteceu que a minha equipe fazia uma distância e agora tá fazendo outra? Calor. Só o calor. Sim. Só mexemos no calor. Teve um outro ponto nesse Mundial que até o Augusto vai poder responder também, que se influencia ou não, mas eu acredito que sim. Eu não vou lembrar quantos jogos exatamente, mas muitos foram paralisados por conta de condições climáticas, né? O time que lida melhor também com essa pausa, o que faz durante essa pausa até retornar ao jogo, pode influenciar também. Às vezes porque o cara dá uma esfriada. Dá uma esfriada, às vezes dá tempo de até estudar um pouco do jogo, tentar ajustar alguma coisa. Aí vindo mais pra nossa parte também, sim, né? A gente testava sempre com um vídeo ali, né? Então a gente conseguia ajustar nesse período de pausa do jogo ali, às vezes para meia hora, 1 hora, e quem volta melhor nessa pausa, às vezes... Eu lembro do jogo do Mamelodi Sundowns, o time da África, ele estava perdendo 2-0. Eles conseguiram empatar o jogo depois da pausa, voltaram melhor da pausa. Não lembro contra quem foi, mas eu lembro desse detalhe, eu lembro. É que eles empatam o jogo, isso, né? Isso, depois da pausa. É, porque com a parada, tu vai dar uma baixada ali, né? Tu teve um pico de adrenalina, aí para 1 hora o jogo. Pô, pra te colocar os caras dentro do jogo de novo, e aí a estratégia, cada um vai utilizar a tua, mas se os atletas voltam menos, não voltam tão ligados quanto a outra equipe, tu pode mudar o jogo, né? Sim. E é uma estratégia bem importante, assim. Às vezes tô perdendo, o cara tá atrapalhando o meu time lá. Pô, tá na hora de tirar ele, aí eu parei. Putz, dei sorte. Tem uma fala do Daniel Alves, que ele fala que a cada 3 toques de bola, ele tinha que passar uma pro Messi. Porque o Messi acho que tem aquele problema de Asperger. Ele tem um grau de autismo também. Ele tem um grau de autismo e ele fala assim, se ele ficasse 5 minutos, ele desconectava do jogo e não conectava mais. Ou ele demorava muito tempo pra conectar. Então o Daniel Alves pegava a bola e passava a bola pro Messi. Pegava a bola, passava a bola pro Messi. E ele falou isso uma vez, falou assim, cara, se eu não fizesse isso, ele saía do jogo. E é o cara que precisava jogar. Essa fala do Daniel Alves eu escutei ela várias vezes por alguns atletas, porque todo mundo tomou pra si, né? Claro, a gente tá falando do Messi ali. Tem um cunho de verdade, mas será que o Messi pensa isso? Será que precisa mesmo? A gente nunca parou pra ouvir o Messi, né? A gente ouviu o Daniel Alves enxergando o Messi dessa forma, que é uma forma de compreender o outro também. Mas será que precisa mesmo? Mas, obviamente, que quanto mais vezes tu toca na bola, mais tu conecta com o jogo, né? Mas o Messi, ele tem uma outra coisa que é a visão periférica dele, que é sem tocar na bola ele consegue perceber espaço. Então talvez não seja tão necessário, mas é um gênio da bola. Então quanto mais vezes ele tiver com a bola, melhor pro time, né? Ele tem um talento nato, né? É diferente do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é extremamente esforçado, né? Além de ser talentoso, é evidente, né? Mas vamos colocar assim numa cadeia, na minha opinião de publicitário fora do futebol, a minha opinião é a seguinte, o Cristiano Ronaldo só conseguiu vencer o Messi algumas vezes porque ele é muito esforçado no que ele faz. Ele é muito profissional, né? Eu vejo assim, se tu olhar a trajetória do Cristiano Ronaldo, ele no Manchester United ele era um cara muito habilidoso, que ia por 1 para 1, ele usava mais esses recursos técnicos, mas talvez ele tenha entendido que ele é um excelente finalizador. Talvez alguém passou esses dados para ele, ó, tu quer ser um cara só mais um ou tu quer ser o diferencial? E todos falam, né, nunca tive contato ao Cristiano, mas todo mundo fala que ele é um exímio profissional, né? Então ele é profissional a todo momento. Então ele entendeu que a carreira dele, para ele chegar no mais alto nível, isso é mindset também, né? Ele precisava finalizar, mas estar mais perto do gol, porque, cara, dentro da área ele é piada, né? E o Messi já não, né? O Messi ele consegue... Aquilo é natural dele, né? É natural dele. Não tem o que fazer. Mas o Cristiano, eu particularmente, se eu pudesse escolher um dos dois pro meu time, eu escolheria o Cristiano. Ainda escolheria ele. Porque ele é mais profissional pra motivar o todo, né? Eu penso no todo. Sim.
Porque, por Concordo exemplo, com você. Quando eu falo de talento, esse é o talento dele, né? É. O talento dele é Ah. fazer gol e ser profissional. Óbvio, estão os dois em fim de carreira já, né? Mas quem tem mais perspectiva de continuar jogando por mais tempo ainda é o Cristiano, pelo talento de ser profissional que ele tem. Eu acho que teve teve um vídeo dele que ele tá falando do filho dele. E o filho dele, cara, realmente, ele é bom de bola e tal. Mas vamos ver se ele vai conseguir, né? Porque não é só isso. Porque ele toma Coca-Cola, né? Não, Algo não. desse sentido. Não sei. teve um dos últimos agora que é a fome, né? É. Porque o filho dele não passou trabalho, né? Não. Tu vai ver, isso por aí. exemplo, assim, uma das coisas mais importantes do que tu ser talentoso é o mindset. Pra mim, assim, o cara é bom, o cara é rápido, o cara tem todo o perfil. Mas se ele não tiver a cabeça em dia por suportar, tá num clube bom, depois tá num clube ruim, e tá num bom momento, depois tá num mau momento, se ele tiver lá a linha de chegada dele e não abrir mão daquilo nunca, ele não vai virar. Eu acredito muito nisso. O mindset é mais importante que o teu talento. Obviamente que o teu talento aproxima mais, mas o mindset, se tu é um cara bom, esforçado, que tu entende o que tu precisa fazer pra melhorar, tu tem muita chance de chegar, embora tu não seja o craque. Tem dois exemplos de mindset muito grandes, né? Um, Adriano Imperador, que depois que perdeu o pai, não conseguiu psicologicamente, perdeu. E outro, pra mim, o maior mindset exemplo é o Luan, que era do Grêmio. Foi rei da América, foi campeão olímpico. Eu acho que não ir para a Copa de 2018, ele perdeu muito a parte psicológica e decaiu muito na carreira e hoje nem joga mais praticamente, né? É questão de mindset. Então, eu não sei onde é que tá o Luan hoje. O Luan, acho que ele aposentou, né? Ele tem outro, né? Depois dele teve o Jean-Pierre ainda, que saiu e agora voltou, tá no Ipiranga. Até conversei com o preparador físico dele, teve um problema de saúde também. Mas se tu for parar pra pensar, assim, essa parte mindset, eu tava conversando até com o Fernando Tressoldi, que é psicólogo, né? Foi psicólogo do Cascavel, ele é do Cascavel Futsal. A gente tava conversando sobre essa parte, né? E além do analista individual, a gente tem o preparador físico e o psicólogo individual, né? Que eu acho muito importante. Porque às vezes no nosso dia a dia acontecem coisas que a gente não consegue dar conta. Perdeu um pai, brigou com a namorada. Eu tô aqui nessa equipe, a minha família tá lá no Rio Grande do Sul, eles estão deixando de comer para me manter aqui. Então, o cara tem que... Tudo influencia, né? Tem que ter uma série de coisas para poder chegar no objetivo final. Eu vejo que tem muitos, e fora do futebol mesmo, né? Eu tenho uma história de um tenista que teve que parar de jogar porque ele treinava, ele era muito bem fisicamente, muito bom tecnicamente, mas chegava perto das competições e ele quebrava antes da competição. Então, o quanto isso influencia, né? E aí tu vai ver os dados do cara, os dados pelos dados, o cara era muito bom, mas a cabeça derrubava ele, né? Então, além dos dados, tem outras... E se você for pegar, voltando a falar do Mundial, o Fluminense acho que ganhou o último, ele perdeu o jogo, perdeu a semifinal, né? Perdeu a semi pro City? Pro City. Não. Pro Chelsea. Pro Chelsea. Perdeu da Inter. Mas as quartas de final eles ganham de cabeça. Eles ganham pela cabeça. Não sei se Borussia, eles tinham né? futebol pra ganhar, mas eles ganham pela cabeça. Porque o cara, aparece até vídeo do Thiago Silva. Do Thiago Silva falando, porque quando eu tive um padastro que me falou não sei o que lá, e aí o Renato Silva, é isso aí, nós vamos pra cima. Isso, cara, aquele momento antes de jogo ali, é só cabeça, porque sabe que os caras sabem jogar bola. Sim. Entendeu? É só cabeça. Os caras Foi ganharam treinado, só né? É. Foi treinado. Porque a gente fala assim, a gente motiva, obviamente, que a gente Sim. vai sempre motivar e vai subir o nível e vai jogar energia, mas a gente sabe que tudo aquilo tá treinado. O César, que é o nosso treinador, ele gosta muito de mecanizar as coisas, né? Porque, por exemplo, assim, eu tenho uma série de opções, qual que eu vou escolher? Então, se eu te dou 4 cartas, tu só tem uma dessas 4. Agora, se eu deixo um baralho inteiro na tua mão pra te fazer, eu vou perder tempo de ação dentro do jogo. Sim. Então, a gente ele faz muito mecanizar, tanto a fase defensiva quanto a ofensiva. Que sensacional. Porque vai chegar no momento ali crucial, por exemplo, agora contra o Atlético. Se a gente não tivesse mecanizado tudo, não dava para ouvir lá dentro. Então a gente não tinha como conversar com os jogadores. Abafou tudo. Então fica mais complexo, assim. Então é acreditar e aquilo, dia a dia, né? E como você falou, a motivação ela é importante. Mas só a motivação sem estar treinado não funciona para nada, né? E o comprometimento, né? Tem até um jogo do Mundial que eu fiz um vídeo pro Instagram como exemplo, que foi Real e PSG. Que o PSG deu 4-0 no Real Madrid, né? E aquele jogo é escancarado porque aconteceu os 4-0. O PSG dominou a Europa nesse ano e o Real Madrid oscilou muito. Muito por comportamento, por ter mecanizado muitas coisas. Então
Então o comportamento do PSG coletivo, não ter uma grande estrela e todo mundo jogar pelo coletivo. Todo mundo correr, todo mundo se esforçar em busca da vitória, né? E o Real Madrid já tem muitos atletas que são mais vaidosos, não são tão comprometidos, não são tão mecanizados. Daí, por exemplo, o Mbappé mesmo teve lance que ele bateu o escanteio, errou o passe, ele é o cara mais próximo da bola para tentar recuperar a pressão pós-perda, que a gente chama, né? E ele simplesmente largou a jogada e deu contra-ataque pro PSG. Esse foi o final da Champions, né? Não, isso foi no Mundial. No Mundial No Mundial, foi as quartas de final, se eu não me engano. Quartas do semi, que deu 4-0 pro PSG. Aí teve esse jogo que ficou escancarado a falta de mecanismo e a falta de comprometimento do time do Real Madrid, desfavoreceu e o jogo coletivo do PSG, mecanizado... O Mbappé nem apareceu nesse jogo, né? Não apareceu. E o jogo mecanizado, coletivo e todo mundo com mindset bom, um comprometimento pela equipe, fez a diferença. E, por exemplo, assim, dentro dessa fala do Vini, tem um livro do Klopp, que é um dos treinadores que eu uso como referência, que ele fala muito dessa parte de trabalho mecanizado e do comprometimento, que é uma fala de um dos jogadores. Ele fala, os treinos são um trabalho de muita intensidade, curto, e eles levam o nível de estresse e de intensidade ao máximo até o atleta extenuar. Mas ele fala assim que ele estava cansado, ele não aguentava mais correr, mas quando ele olha para trás e tá todo o time correndo, aí não tem como parar. Isso é um comportamento coletivo que tu cria de identidade, né? Hoje, por exemplo, assim, dentro desses processos, no Sub-20, a gente criou uma identidade de que todos precisam correr para frente e para trás. Então, quando tu começa a criar isso, a pessoa que vai chegando naquele ambiente, ela se insere. Ela só se insere e entra na engrenagem, né? Então, é muito importante que o ambiente influencia muito, né? Então, todo mundo sabe o que precisa. Todo dia tem que responder a PSR pra gente ter o controle de carga. Depois do treino, a mesma coisa. Responde a PSR. Tem que fazer o gelo? Tem que fazer o gelo. Tem que se alimentar? Tem que se alimentar. Tem que suplementar? Porque a gente precisa gerar um comportamento positivo para que todo mundo entre naquele ecossistema para as coisas acontecerem. Senão, onde uma começa a atrapalha o todo, né? Então, a gente... É muito importante essa questão para a gente poder enxergar onde que a gente está errando. Como a gente falou, né? Os dados no futebol, eles são... Hoje, eles estão... O beabá. É tão importante quanto o treino é os dados. Tanto é importante que vocês falaram aqui, a FIFA está colocando isso, disponibilizando talvez no site dela para talvez só para os profissionais, não sei se é geral. Não é geral. E não só a FIFA, né? Como a gente falou da Gatorade. Se tu entrar no site da Gatorade lá, tem uma série de papers que tu pode estar disponível. Claro, estão em inglês, mas está disponível ao público para quem quiser ler. Então, tem informação. Agora a gente precisa correr atrás, saber onde buscar, né? E entender o que a gente vai fazer com cada coisa. O Augusto falou da Premier League. Hoje uma liga, voltando para análise de desempenho, a liga que mais trabalha em cima de dados é a La Liga, da Espanha. Aqui no Paraná a gente tem um grupo dos analistas do campeonato inteiro. Então a gente se ajuda. Eu gravei o nosso jogo e eu mando no grupo e o adversário que a gente vai jogar manda dele. Então a gente se ajuda, porque não tem transmissão, né? A La Liga já desenvolveu uma ferramenta automática que grava os jogos e envia para cada equipe. Do adversário, de si mesmo, já com dados, né? Porque hoje existe o iScout, que é a ferramenta que faz isso, mas a La Liga criou uma própria para as equipes que jogam no espanhol, de todas as divisões profissionais de base. Legal. A La Liga já desenvolveu isso, né? Usando um pouco de IA também, mas já mecanizou um pouco disso também. Então tem muitos dados que já vêm prontos pra gente, a gente tem que saber filtrar, que o Augusto falou, e na comissão todo mundo gera dados. Preparador físico, treinador de goleiro, analista, treinador, fisioterapeuta, a gente saber filtrar, passar o essencial que a gente quer de um pro outro, porque eu pego muito dado do preparador físico, passo muito dado pro treinador de goleiro, ele passa pro fisioterapeuta, todo mundo passa pro diretor, e aí é saber filtrar os dados e o que passar para cada um. A gente passa dados um pro outro, que às vezes não é tão necessário na hora, mas tem uma hora específica que vai ser útil. Que maneiro. Cara, prazerzaço ter vocês aqui. Muito massa saber da profissão de vocês, de estar trabalhando com futebol e de saber que vocês estão, de alguma forma, né, de uma maneira lúdica, para explicar para todo mundo, vocês estão naquele gol do Lucas Moura, né? De alguma forma vocês estão lá atrás pensando naquele gol que o cara fez, naquele gol de cabeça que o maluco fez aqui no Cascavel, no Sub-20 ali, para empatar o jogo contra o Atlético, que leva aquela sensação de que poderia dar, mas ganhamos, né, vice-campeão brasileiro, vice-campeão paranaense. É um título bem importante em detrimento de todos os outros, né?
Então, cara, parabéns pela profissão de vocês e o espaço tá aberto aí para vocês mandarem um recado para quem quiser saber mais sobre vocês, botar Instagram, botar a empresa de vocês e saber mais sobre vocês. Vai lá, bruxo. Você é mais velho que eu. Então, meu Instagram, né, é augustomarinho.pf, que é preparador físico, né? Eu tô sempre colocando conteúdo sobre treinamento, principalmente treinamento de força e a parte física do treinamento. Essa parte de mindset também eu gosto um pouco. E hoje eu tenho uma empresa, como eu falei, de treinamento para o amador, desde o amador, hoje a gente tem o funcional também, do amador até o atleta profissional, que é no Rio Grande do Sul, que é a Fit Soccer Academy também, o arroba é o mesmo, né, Fit Soccer Academy, que é uma empresa onde a gente pensa em desenvolver as pessoas através do esporte, porque o esporte é saúde, né? Eu sempre falo para os meus alunos, né, agora eu não tô lá, mas meus professores falam que quanto mais saúde a gente puder gerar, mais tu vai responder no teu labor, no teu trabalho, vai dormir melhor, vai ter mais saúde, menos doenças e vai responder melhor por consequência no joguinho do final de semana. Então, para deixar o recado aí, né? Atividade física é importante, façam, né? Todos os dias vai melhorar a saúde, vai fazer um efeito cascata aí, pensando em doenças, principalmente na questão humanitária, né? E quem quiser treinar, ele faz consultoria, tá? Manda mensagem pra ele que ele faz também. Eu vou fazer merchan do Augusto porque ele é bom. Faz. Vou fazer merchan do Augusto, pode falar com ele. Agradecer, né, o convite. Meu arroba no Instagram é Vinícius Ademir _, né? Lá eu posto bastante, não, comecei agora a postar alguns vídeos sobre análise. Postei esses dias sobre o jogo do Palmeiras, inclusive. Postei sobre um vídeo do Grêmio, sobre o Mundial. Então eu posto uma análise ou outra. Posto, às vezes, no dia a dia também, como é que é a vida de um analista, que é uma profissão nova, querendo ou não, e depende muito de tecnologia, né? Como aqui é uma escola, até para os alunos também, óbvio, alguns devem ter o sonho de virar um jogador um dia. Se virar um jogador, a carreira acaba, e tem que pensar no pós-carreira, né? Nós temos treinadores que foram jogadores e hoje estudam e estão desenvolvendo novos talentos, né? Quem não virar jogador também vai ter o seu espaço no futebol, se quiser viver disso, vai virar um preparador físico, um analista, um fisioterapeuta, um diretor, um empresário, né? E estudar é o mais importante. Hoje o futebol todo sempre tem que estudar, porque toda hora vem inovação, toda hora vem coisa nova, principalmente agora nessa época da IA, né? Então a IA vai dominar o mercado daqui a um tempo, então o cara que dominar isso primeiro também, o cara que dominar o básico da informática e ir avançando com isso, vai ser muito importante. Então, para quem é aluno aqui da PAPS, né, continue estudando que vai ser importante, isso eu garanto para vocês. Cara, muito bom. Excelente papo, obrigado, pessoal. Show de bola, obrigado pela presença de vocês. Esse foi o nosso Método PAPS. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @Método PAPS. Não esqueça de seguir o UFC Cascavel, de seguir os nossos amigos aqui, porque é muito importante que você mantenha o seu planejamento até o sucesso. E sabendo que é o estudo e a preparação não, e é o esporte que vai fazer toda a diferença na sua vida. Um grande abraço e depois comenta aqui o que você mais gostou.